Vitória importantíssima, né? Do Internacional em casa, dos 9 pontos que teve no Beira-Rio na sequência, o Inter conquista 7, Vaguinho. Eu acho que mais do que esses números, né, que a gente está debatendo aí, essa invencibilidade que o Inter, né, atinge com um recorde de 14 jogos sem perder no Campeonato Brasileiro, mais do que isso, o Inter joga com uma segurança que parece que tem, assim, Superman e Batman à beira do gramado protegendo o time. Não, nada vai acontecer. É um negócio assim, ó, impressionante. E assim, a reversão de expectativa, eu confesso para vocês, eu abro meu coração para vocês aqui no Gaúcha 2, que eu não esperava. Eu acreditava muito no trabalho do Roger, pela competência que a gente já conhecia, né, e do professor Paulo Paixão, mas assim, eu não esperava 14 jogos de invencibilidade e vaga direta na Libertadores da América nesse ano, por conta da enchente, troca de treinador. Eu, sinceramente, não esperava. O Inter é um time muito sólido, muito seguro. Defensivamente, o Fluminense teve uma bola na trave no final do jogo. O Rocher fez uma defesa também já no final do jogo. Mas, assim, em nenhum momento, assim, durante os 90 minutos, o Inter ficou ameaçado pelo Fluminense. Essa segurança que eu digo para vocês é que chama atenção. E isso é uma semente, Lucianinho, que está sendo plantada e que, obviamente, fica de um ano para o outro. Por isso que quando existe a comparação dos anos anteriores, e ela é bem feita, né, de 2022 e de 2023, eu acho que desta vez vai ser diferente. Porque a gente está vendo, eu acompanhei também de perto o Inter de 2022 do Mano Menezes. A gente nunca brigou pelo título, é verdade, apesar da torcida para encostar no Palmeiras. Eu até criei uma expressão, bafo na nuca do Palmeiras, mas não tinha isso. E não tinha peças também para chegar. 2023, pós-eliminação para o Fluminense, o Inter cresce um pouco no campeonato, mas tem 2 jogos que o Inter acaba decepcionando o torcedor, que foram empates, foi um empate com o América Mineiro e uma derrota para o Coritiba aqui dentro do estádio Beira-Rio. Depois fecha o ano com 4 vitórias consecutivas. Sim, muita gente acreditou que esse seria o ano. Mas a minha visão é de que esse trabalho com tudo no lugar, e aí eu estou falando da estrutura do clube, com o presidente cuidando de algumas questões institucionais, um vice-presidente de futebol, que é o Bisol, que tem uma voz ativa, até para contestar a arbitragem, certo ou errado, ele está lá para falar, organizou algumas questões importantes dentro do vestiário também, dentro do departamento de futebol, e aí tu tem D'Alessandro, que está invicto. A sequência de 14 jogos coincide com a entrada dele. Então, eu vejo, e claro, obviamente, dentro de campo, bons valores individuais. Hoje a gente teve dificuldade, eu não lembro a última vez. A gente dividiu aqui a votação entre Borré, Vitão, Bernabé e Bruno Gomes. 4 jogadores foram votados hoje. 4 jogadores foram votados. Então, assim, tem individualidade, tem força do coletivo, tem preparo físico. Se eu não me engano, nos últimos 6 jogos, dos últimos 6, 5 o Inter faz gol pós 40 minutos. Acho que tem um dado assim, talvez não seja tanto, mas tem um dado importante de gols que o Internacional faz pós 40 minutos. Então, tem preparo físico. Então, o Inter está muito forte, gente. Muito forte. Foi a expressão que eu encontrei, vocês olharam e riram para mim, mas foi a expressão que eu encontrei. É a segurança de ter Superman e Batman à beira do campo. Os super-heróis que estão aqui. Se a bola tá perto do gol, eles vão lá e tiram. O último Batman que jogou no Inter foi o Jô, viu? O Jô era amigo do Batman, na verdade. Era amigo do Batman. Mas eu vamos misturar. Eu interrompi com essa bobagem, mas para salientar uma coisa, o Vaguinha e demais amigos, demais colegas, eu acho, vamos fazer uma retrospectiva aí, o Inter melhora o preparo físico e chama atenção do preparo físico depois que vem o Roger, o professor Paulo Paixão volta a ser preparador físico do Inter. Só que, mesmo que a gente conheça todo o trabalho de Paulo Paixão, fazia muito tempo
que e olha, eu sou amigo do Paixão, assim, fazia muito tempo que eu não via um trabalho do Paixão fazer a diferença, sabe? Não estou dizendo que os trabalhos vinham sendo ruins, mas não se notava um time que tivesse melhorado tão fortemente, fisicamente, como o Inter melhorou. E a gente viu o trabalho do Paixão nos últimos tempos, do próprio Juventude, foi bem, mas esse Inter chama atenção a mudança física que teve com a entrada do Paulo Paixão. Isso fazia tempo que a gente não via. Teve um depoimento, Zé, na última derrota do Inter lá para o Atlético Goianiense em Goiânia, eu estava lá, um depoimento do Thiago Maia, na zona mista do estádio Antônio Ascioli, dizendo que houve a troca no comando técnico, da comissão técnica, e que havia naquele momento também uma mudança da preparação física, que na época de Eduardo Cudê os jogadores não faziam trabalhos de musculação, que era um trabalho diferente, muito mais voltado para a intensidade dos jogadores, mas que agora os jogadores haviam sentido essa necessidade e que estavam sendo atendidos nos pedidos. O trabalho mudou, né? A partir da chegada de Paulo Paixão, de Roger Machado. E até por conta disso, os jogadores naquele momento de transição sentiram uma certa dificuldade, mas agora estão colhendo os frutos. É claro que tem aí o fato de o Inter estar jogando somente uma competição. É evidente que tem isso. Mas, enfim, quem é que garante que... Isso a gente não sabe. E se o Inter tivesse na Copa do Brasil? Será que o rendimento físico também não poderia ser satisfatório com o professor Paulo Paixão? Então isso a gente não sabe. O que eu sei é, o time está muito bem preparado fisicamente, está muito bem treinado. O clube parece agora, que o presidente entendeu depois de tanto tempo, né, Diogo? Parece que o presidente entendeu que o lugar dele é lá na presidência, também não está tão dentro do vestiário. Tem lá o D'Alessandro para ajudar. Então eu estou muito entusiasmado. Eu saliento isso também do Paulo Paixão. Também não vamos desconhecer aqui o que aconteceu num passado não tão distante. O Paixão ele teve trabalhos no Grêmio e teve trabalho no Inter, já não naquela fase de Grêmio multicampeão ou Inter multicampeão. E houve contestação. O trabalho de Paulo Paixão, por muitos, ele chegou a ser considerado um trabalho ultrapassado, questão de fim de ciclo. E isso é que me chama a atenção agora no Inter. É que é um trabalho de melhora do rendimento físico com a figura de Paulo Paixão. E vale lembrar como é que foi a saída dele do Inter também, Zé Alberto. Também. O áudio vazado, né, que até ele tinha razão do que ele falou no áudio, enfim, mas acabou vazando aquele áudio, ele saiu e agora esse trabalho de novo eu acho que tem gigantesco tem um Paulo combo Paixão. ali, porque, enfim, como a gente sempre diz, né, parece assim chovendo molhado, mas é um trabalho coletivo. Além disso tudo que a gente está falando do professor Paixão, ele dispensa assim, a apresentação. Tenho também uma ideia do Roger de rejuvenescer o grupo de jogadores. O Bernabé é mais jovem que o René, entra o Gustavo Prado, que é jovem, entra o Gabriel Carvalho, que é jovem, entra o menino volante Luiz Otávio, que é um guri também. Isso dá força, mantém o Inter no tônus, né? Assim, do jogo inteiro. Quer dizer, é um time mais jovem. O próprio Borré é mais jovem do que o Valência. Quer dizer, é um time mais jovem, né? Isso ajuda também. E o Inter hoje é um time organizado. Quem está organizado corre menos. O Inter troca passes curtos, os jogadores se aproximam e aí ele acaba correndo menos. Você não vê assim o Vitão fazendo uma perseguição longa. No final do jogo, sim. Daí o Fluminense estava com 4 atacantes. Ele fez uns piques lá para chegar na frente do Marquinhos que fizeram para mim ele o melhor em campo por isso, né? Porque ele nesse momento ruim ele virou zagueiro, lateral, virou tudo. Mas o Inter é um time organizado, ele fica com a bola e quando perde a bola, em vez de todo mundo correr para trás, todo mundo corre para frente para tomar a bola ali no lugar. A gente viu muitas vezes isso acontecendo. O Fluminense não teve contra-ataque, porque o Inter, quando perdia a bola, imediatamente tinha uma ação coletiva para retomar. E aí não dava o contra-ataque para o Fluminense, né? Claro, a gente tem que descontar sim. Uma coisa é a bola cair no pé do Ganso para ele fazer uma jogada, outra coisa é o Arias, que é um jogador inteligentíssimo. Os desfalques pesaram demais. Mas o Inter não tem, enfim, a gente via antes o Inter se atrapalhar com todo e qualquer adversário. E o que é mais significativo é que o Inter joga sempre da mesma maneira. Não tem assim, um jogo diferente. O Inter conseguiu atingir um patamar de bom nível, bem interessante, jogando da mesma maneira. A gente quase que já sabe mais ou menos o que o Roger vai fazer, porque é um time que não se afoba. Isso é claramente repetição. O time repete, treina movimentos, e aí ele tem mais, para chegar na palavra-chave do Vaguinha, eu acho que a gente não tinha usado ainda, ele é muito, assim, ele é muito feliz, segurança.
Os jogadores têm segurança que as coisas vão acontecer, podem eventualmente não acontecer, mas porque um time faz o que treina, né? E o cara desse momento do Inter é o Roger. Depois tem o pulo do gato no ano que vem, que é saber administrar competições. O Inter não soube fazer isso nas últimas temporadas. Ele fecha o ano muito bem com uma competição só e quando tem que administrá-las tem problema, troca técnico, enfim, o círculo vicioso, que até um ouvinte que o Vini ouviu, usou essa expressão. Agora, que a atuação do Inter foi superior, desde o começo o Inter não perdeu o controle da partida em nenhum momento, eu acho que é isso que tem que ser ressaltado, né? O Inter conseguiu fazer 2-0 e fazer 14 partidas sem derrota com mérito, não foi acaso.